Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, no verso de número 19. A palavra tem poder. Tudo aquilo que é liberado em forma de semente vai germinar conforme a qualidade do cultivo da terra. Tudo que é liberado em forma de semente germina conforme a qualidade do cultivo da terra. Você pode até ser uma terra ruim, mas se você cultivar, dá um jeito, irmão. O Brasil, particularmente, ele tem essa graça especial. Você chega, irmão, qualquer sertão desse aí, qualquer quintal desse, o chão pode ser batido que for. Aqui em Salvador, que não tem muito solo rural, digamos assim, a gente vê no meio do asfalto, está nascendo capim, está nascendo flor também. Então, não sei se você tem um solo ruim no teu coração e se tua terra não chegou aqui cultivada. Eu acredito, inclusive, que nós temos que começar a trabalhar o conceito de nos prepararmos para vir para o culto. Porque muitas vezes tem comida na mesa, mas falta fome. E muitas vezes a nossa alma ela já está cheia de uma comida que não nos nutre. Toda comida enche barriga, mas nem toda comida nutre. O problema é quando a gente enche barriga e mata a fome, mas não nutre. E aí tem muita gente que tem um peso, que tem uma estrutura corporal, mas não tem uma nutrição. A grande questão não é matar a sua fome. Ouça, existem fomes. Fome sexual, fome financeira, fome emocional, mas nem toda forma de saciar essas fomes provém de Deus. Às vezes você está saciando tua fome, mas não está nutrindo a sua alma. Tem até um vídeo no YouTube específico, um cara ele fez um experimento. Falou assim, eu vou comer McDonald's por um mês. Esse cara comeu só fast food por um mês, 3 vezes por dia. Alguns irmãos estão dizendo assim, eu recebo Jesus. Cheeseburger, egg burger, milkshake, batata frita, enfim, fast food durante um mês. E aí ele fez os testes de resistência antes de entrar nessa experiência e depois dessa experiência. O cara era um fenômeno para subir a escada de casa. Depois de um mês, ele não conseguia mal subir o 3º degrau. A barriga dele estava cheia, mas ele não estava nutrido. Então é muito importante nós entendermos esse conceito nessa manhã. Tem comida na mesa, irmãos. Nós possamos nos alimentar do Senhor, amém? Romanos 8, verso 19. Eu vou ler primeiro na minha versão, a NVI, eu gosto muito. Depois nós lemos conforme o telão. E eu faço questão que você anote pontos que você quiser da mensagem. Pode pegar celular no meio da mensagem, papel, não tem problema, anote para estudar em casa depois, para explorar em casa depois, ou até para ministrar para pessoas que não vieram aqui no local. Amém? Não tem problema nenhum nisso. Diz assim a palavra do Senhor, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Outra versão vai dizer, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Queridos, se a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, nos é necessário entender de que tipo de manifestação a Bíblia está falando. Existem basicamente 2 grandes manifestações. Uma primeira que eu não acho saudável, que é a manifestação que busca tão somente a evidência. Uma busca por evidência sem propósito. Certa vez um jovem me perguntou o que eu achava dele criar um canal no YouTube. Falei, rapaz, é bênção, mas você quer criar o canal para quê? Não, eu quero criar o canal para pregar a palavra. Eu falei, já tem muitos canais no YouTube que pregam a palavra. Inclusive, se o seu começar agora, quem for procurar a palavra não vai procurar no seu, vai procurar no que já existe. Não, mas eu quero colocar as minhas músicas lá. Eu falei, então você quer publicar as suas músicas, você não quer pregar a palavra. Não, mas eu acho que minhas músicas vão falar e tal. Vamos fazer o seguinte. Diz aí quantas almas você ganhou para Jesus esse ano. Não, nenhuma. Quantas almas você discipulou para Jesus esse ano? Nenhuma também. E aí eu falei para esse jovem, você não pode buscar uma evidência online se você não tem uma relevância offline. A grande questão do mundo de hoje é que o mundo de hoje busca uma evidência sem relevância. A rede social mais seguida e mais trabalhada entre todo mundo é o Instagram. A grande graça do Instagram é que qualquer feio fica bonito lá, irmãos.
Meu Instagram é top. Você vai me visitar, você pensa, nossa, esse cara devia estar em Hollywood. Quando você chega ao vivo, é a decepção em pessoa. O Instagram, ele trabalha com filtros. Você coloca filtros, você edita fotos, você coloca uma legenda e, principalmente, você só publica a parte da vida que você quer publicar. O Instagram não é sua vida completa. O Instagram é a vida que você quer que as pessoas vejam que você tem. Essa é a exemplificação, talvez, máxima dessa geração que busca tão somente evidência. Nós vivemos, infelizmente, algumas datas recentes, o falecimento de alguns youtubers, alguns instagramers, recentemente por motivos variados, mas me chamou a atenção a história de uma moça que pegou câncer, e ela fala que o câncer que ela pegou foi fruto de uma dieta mal feita, uma dieta que ela fazia tão somente para ter um corpo bom aos olhos dela, o suficiente para tirar fotos e publicar no Instagram. A busca por evidência é tão grande que a grande frase dos sonhadores nos dias de hoje é: eu quero ser famoso. Antigamente você perguntava numa escolinha: quer ser o que quando crescer? Um falava jogador de futebol, o outro falava quero ser médico, o outro falava eu quero ser engenheiro, o outro falava quero ser motorista, quero ser isso, quero ser aquilo. Eles tinham um propósito numa função, muitas vezes influenciada pelos seus próprios pais, pela sua família. Se você for perguntar a um pré-adolescente, a uma criança hoje o que ela quer ser, a grande maioria vai responder: eu quero ser youtuber. Ei, você quer fazer o que no seu canal? Não sei, a gente vê aí, vamos bolar um plano aí. Porque a busca é por ter uma evidência e não por externar um conteúdo. Entretanto, a igreja, os filhos de Deus, aqueles que recebem a revelação do Senhor, nós não podemos buscar uma manifestação apenas por evidência. Nós precisamos ser relevantes. Quem está me entendendo aqui nessa manhã? A evidência sem relevância é uma armadilha. Por quê? Porque a evidência é um instrumento que Deus dá. Muitas vezes Deus coloca a atenção sobre você para que você glorifique o nome dEle. Isso é aquele salmo que diz: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Essa mesa não é para você humilhar os seus inimigos, essa mesa é para que seus inimigos vejam em você a glória de Deus. Então a evidência, ela é um instrumento. A relevância é um propósito. Existe um livro, e me falha a memória agora o título do livro, mas que ele faz um questionamento muito interessante. Se a sua igreja saísse do seu bairro, o seu bairro sentiria falta da sua igreja? Eu vou ampliar essa pergunta porque isso fala de igreja instituição, eu quero falar de igreja corpo. Se você sair de onde você está, as pessoas vão sentir falta de você, e eu não falo sobre você ser querido, eu falo sobre você ser relevante. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5, nos versículos 14 ao 16, e nós vamos perceber claramente o que Deus está tentando nos falar nesse início. Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16, diz assim a palavra do Senhor: vocês são a luz do mundo, uma cidade sobre o monte não pode ser escondida. Atenção, ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado e desse modo brilha para todos. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos ler de novo o versículo 15. Segunda parte. Pelo contrário, ela é colocada no lugar adequado e desse modo brilha para todos. Deus nunca te dá nada para você ter, Ele sempre te dá coisas para você fazer. Os instrumentos que Deus te dá não são instrumentos para você, entre aspas, tirar onda ou dizer que tem. Uma voz bela que Deus dá, como a de Marcos que estava ministrando aqui, como a de Paola que estava ministrando aqui, podem ser armadilhas se eles não entenderem o propósito. Porque a ideia da voz não é aparecer e trazer fama para eles, mas edificar pessoas. Então Deus costuma trazer a atenção do mundo para nós. Perceba que o versículo diz que Ele coloca a luz, a lâmpada no local adequado e desse modo essa lâmpada brilha para todos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Por que muitas vezes Deus trava coisas que você está pedindo? Deixa eu dar um exemplo. Imagina agora comigo que você é um rei. Você é um rei e tem um reino. E nesse reino existem 2 soldados. Não apenas 2, mas existem 2 soldados no nosso exemplo. Você é um rei, você tem um reino. E você pega esses 2 soldados
Um soldado você vai colocar no local mais seguro do reino, o local onde tem o menor índice de criminalidade do reino inteiro. O outro soldado você vai colocar no local mais perigoso do reino, o local onde tem o maior índice de criminalidade do reino. Está todo mundo aqui comigo? Amém? Pergunta: os melhores armamentos precisam estar na mão do soldado que está no local mais tranquilo ou no local mais perigoso? O melhor treinamento precisa ser dado a quem está no local mais tranquilo ou mais perigoso? A melhor instrução, enfim, a mesma resposta. Todos vocês pensaram como eu. O que está no local mais perigoso, ele precisa de mais equipamento, ele precisa de mais treinamento, ele precisa de mais instrução, ele precisa até de uma liberdade maior para fazer coisas que não estavam no script, porque ele está no local perigoso. A grande questão é que às vezes a gente pede coisas a Deus, armamentos pesados, mas a gente quer continuar no lugar de calmaria. Deus não dá armamento para a gente tirar uma selfie no Instagram e dizer que bomba. Deus nos dá instrução para a gente dizer para os outros que nós temos revelação, o outro não tem. Deus não nos dá equipamento para que a gente pose e deixe lá no armário. Eu fiz karatê, faço sempre questão de falar, cadê Gabriel? Cadê Gabriel? Eu fui campeão baiano de karatê, irmãos. Eu tinha 10 anos, era faixa branca, mas ganhei o campeonato. E eu lembro que o meu sensei, ele foi campeão mundial, ele é muito respeitado, o sensei Getúlio Pinho, um abraço, foi campeão mundial. Eu lembro que ele falava uma coisa muito interessante, para quem era faixa marrom e estava para passar para faixa preta. Vocês sabem que nas artes marciais não existe uma regra obrigando ninguém a passar. Quem te dá uma faixa superior é o seu mestre. Então ele sempre falava para os faixas marrons que iam virar faixa preta: eu não vou te dar uma faixa preta para você parar de vir para a academia, pendurar a faixa no seu guarda-roupa e se aposentar. Eu penso que muitas vezes Deus não nos dá uma faixa preta porque Ele sabe que se nós pegarmos aquele instrumento, se nós pegarmos aquele reconhecimento, a gente vai pousar e não vai utilizar. E Deus nunca nos dá para a gente ter, Ele nos dá para a gente fazer. Vamos continuar no versículo aqui. Existe um propósito em você estar aonde você está. Eu quero abrir outro parêntese aqui. Muitos de nós estamos orando a Deus e sistematicamente eu encontro pessoas orando a Deus para que Deus nos tire do local onde nós estamos. Como foi que nós oramos nessa manhã? Deus não enche lugares, Deus enche pessoas. E quando Deus quer encher lugares, Ele enche pessoas e envia a esses lugares. Portanto, não nos cabe reclamar de locais áridos se flui um rio de água viva dentro de nós. Não nos cabe pedir a Deus: Senhor, me tira de lá porque está difícil. Não, você precisa entender que você está lá justamente por causa disso. Mas Tiago, é muita perseguição, é muita luta, eu não consigo. Você vai conseguir, o Senhor te colocou lá para isso. Uma luz, ela é colocada no local certo. Deixa eu te dizer, irmão, esse exemplo aqui, quem te coloca é o Senhor Jesus, e Ele não erra de lugar. Ele não erra de lugar. Deixa eu dizer outra coisa para vocês. Aproveitar o exemplo da arte marcial. Na arte marcial, não existe apenas campeonatos por idades ou por peso. Normalmente nos esportes você vê, né? Sube isso, sube aquilo. Nas artes marciais você tem as categorias de peso. O cara que é pesado não vai lutar com um cara que é do naipe de Elcio, glória a Deus, aleluia. Né? Não vai. Mas além disso, existe a divisão por faixa. Vou pegar um exemplo que todos vão entender. As pessoas que são campeãs mundiais de jiu-jitsu na faixa roxa. Pessoas que são campeãs mundiais de jiu-jitsu na faixa marrom. Pessoas que são campeãs mundiais de jiu-jitsu na faixa preta. Por quê? A divisão de faixa equilibra a luta. Então, quando o cara ele foi campeão de todos os campeonatos na faixa marrom, quando ele passa para a preta, é natural que ele vá sentir um nível de dificuldade maior, porque ele está enfrentando um nível de competição maior. Quem está entendendo aqui? A compreensão que eu quero te trazer, e receba isso da parte de Deus em nome de Jesus, é que talvez você esteja olhando para você e dizendo: há pouco tempo atrás estava fácil, eu estava fluindo, as coisas estavam indo bem,
E parece que agora tudo deu errado. Meu amado, Deus te confiou uma faixa mais forte. Ao invés de nós reclamarmos de onde nós estamos, nós precisamos agarrar o propósito, assumir o nosso chamado e partir para cima, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Verso 16. Assim também a luz de vocês deve brilhar. Está falando de evidência. Vou repetir. Assim também a luz de vocês deve brilhar. Jesus não está dizendo para ninguém ter falsa modéstia e falsa humildade. A luz de vocês deve brilhar, vocês devem ter evidência diante dos homens. Para quê? Como é que está a tradução aí? Para quê também? Esse para quê indica uma finalidade que vai ser explicada. Então, a tua evidência, ela precisa estar atrelada a uma finalidade. O instrumento que Deus te dá, o cenário que Deus te coloca, eles estão atrelados a uma finalidade. Para que, aleluia, me perdi, voltei. Vejam as boas obras de vocês e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Quando nós colocamos a nossa evidência submetida a uma relevância, o nome do Senhor é glorificado. Quando nós não temos uma evidência submetida a uma relevância, o que é que acontece? A gente dá a cara a tapa, nós roubamos a glória de Deus, nós somos irrelevantes, todo mundo nos conhece, mas não acontece mudança nenhuma no local onde nós estamos. Mas quando nós submetemos-nos a um propósito, e evidência é instrumento, relevância é propósito, o nome do Senhor é glorificado e a glória de Deus é vista. Queridos, quando a igreja está vazia do Espírito, ela fica refém do mundo, mas quando ela está cheia de Deus, ela transforma o mundo. As estatísticas dizem que hoje no Brasil nós temos cerca de 60 milhões de evangélicos. Eu diria 50, mas os mais otimistas vão dizer 60 milhões de evangélicos. Mas nós vemos inequivocamente nos últimos anos uma escalada enorme na violência, uma escalada enorme no divórcio, uma escalada enorme, principalmente de crimes específicos contra a mulher, crimes específicos que eu falo também de pedofilia, crimes com atos de crueldade, que só uma pessoa muito distante de Deus para fazer, sabe? Então a gente vê o evangelho avançando na sua propagação, as igrejas crescendo em suas quantidades, mas a sociedade parece piorar cada vez mais. Por que que isso acontece? Muitas vezes, o evangelho não está crescendo, ele está inchando. Se você é filiado a uma igreja, se você vem para um culto toda semana, se você tem uma crença, mas não está submetido ao propósito de Deus, me desculpe te decepcionar, você é um mero religioso. Mas Tiago, eu experimento o poder de Deus, eu não estou falando de poder, eu estou falando da presença. Mas eu expulso demônios, eu curo, eu faço isso, eu faço aquilo. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz A, B e C. E a resposta do Senhor Jesus será, apartai-vos de mim, porque eu não vos. Não é sobre ter poder, é sobre conhecer o Senhor. Nós não podemos ser mais, irmãos, uma igreja que cresce apenas nas estatísticas da Veja, uma igreja que cresce apenas nas estatísticas do IBGE. Nós precisamos transformar a nossa nação. Mais do que nunca, o Brasil vive momentos de condições que nunca teve na sua história para se decidir o seu futuro. E o que nós estamos fazendo? Você vê um colega meu de São Paulo, ele, recentemente, há um mês atrás, ele é muito meu amigo, mas para ele estar em São Paulo a gente está com pouco contato. Mas ele é muito meu amigo. A gente tem muita intimidade. E aí ele me ligou. Ei, mano, tudo bem e tal? Estamos aí e tal, legal. Pai, preciso de uma ajuda sua. Que ajuda? Eu preciso que você me explique aí sobre os candidatos à presidência da República. Eu falei para ele, velho, falta um mês para a eleição. E você vai querer saber agora dos candidatos. Tomara que o pior ganhe e você seja governado pelo pior. Ele, que é isso? Não, só quero te dar um susto. Porque muitas vezes a gente espera o morto morrer. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Tem diferença entre ressuscitar o morto e evitar a morte de alguém?
Tem? Não. A finalidade é manter a vida ou trazer a vida. Se você ressuscita um morto, o final dele é a vida. Se você evita a morte de um doente, o final dele é a vida. O problema é que a nossa compreensão limitada de evangelho nos faz muitas vezes esperar o morto morrer, desculpe a expressão, para poder clamar ao Senhor. Mas o Senhor também quer levantar a igreja como remédio dessa nação. Mais do que restaurar lares, o Senhor quer levantar casais sarados. Mais do que salvar pessoas, salvar jovens no mundo, o Senhor quer consolidar crianças e adolescentes e jovens que cresçam e vivam a sua vida inteira na presença de Deus. Meus irmãos, ou nós assumimos um papel de plena relevância na sociedade que nós vivemos, ou então essa janela vai passar e o evangelho será descreditado na nossa nação. O Brasil ainda não viveu um avivamento como a Europa viveu. O Brasil não viveu um avivamento como os Estados Unidos viveu. Mas se você pegar esses países, Europa continente, Estados Unidos país, se você pegar essas regiões, principalmente a Europa, o evangelho está praticamente morto lá. As pessoas vivem um pós-cristianismo. Se você pegar a história da Europa, a Europa ocidental ela foi construída com uma base cristã, mas aos poucos essa base cristã foi sendo esquecida. E a igreja continuou sendo evidente nos livros de história, nos livros de avivamento, mas deixou de ser relevante nos locais onde elas estão. Se o Senhor nos plantou aqui agora, Ele tem um motivo pleno e um motivo claro, e nós precisamos nos posicionar a esse respeito, amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, no livro de Oséias, no capítulo de número 1, verso 2, nós vamos trabalhar algo rapidamente nesse versículo. Oséias capítulo 1, verso 2. Quando o Senhor falou no princípio por Oséias, disse o Senhor a Oséias: vai e toma uma esposa, uma mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra se prostituiu apartando-se do Senhor. Existe algo aqui, deixa eu contar em 1 minuto o contexto que se insere o profeta Oséias. Quando Salomão morre, os seus dois filhos não, o reino, perdão, abstrai. O reino ele é dividido em dois. Quando a gente vê no Velho Testamento o reino de Israel e o reino de Judá ele representava as 2 tribos abaixo. O reino de Israel representava as 10 tribos acima. Para você ter ideia da relevância de Oséias, Oséias é o único profeta do Velho Testamento que está inserido na nação de Israel, no reino do norte. Todos os outros profetas que a gente estuda estão no reino do sul. Oséias é o único levantado no reino do norte. Quando Oséias é levantado, a vida de Oséias é vivida num contexto. Ele pega 2 extremos na nação de Israel no reino do norte. Primeiro, a vida dele começa no reinado de Jeroboão II, e ele vive o tempo de maior abastança do reino do norte. A história diz que nunca o reino do norte havia vivido tamanho crescimento econômico, social, espiritual, e era uma paz, uma coisa maravilhosa. Jeroboão II morre, e aí começa a briga pelo trono. Na briga pelo trono, os príncipes, os interessados no trono, fazem alianças com exércitos estrangeiros. Isso causa uma grande desgraça para a nação. Então Oséias ele pega o auge econômico e social do reino do norte, e ele vive também a maior catástrofe e miséria desse reino. Não sei se você está vendo uma coincidência, mas você está inserido num país nesse contexto. Se você for observar os últimos 15 anos do Brasil, o Brasil viveu o seu auge econômico, ou um dos seus auges econômicos, onde o poder aquisitivo de quase todo mundo cresceu, onde as pessoas puderam ter acesso a coisas que elas nunca tiveram acesso, e na mesma velocidade que o país cresceu e as pessoas aumentaram o seu poder e sua renda, o país entrou numa crise, e nós estamos vivendo uma das piores crises econômicas da história da nossa nação. Agora a pergunta é, quem vai ser o Oséias que o Senhor vai levantar? Mas eu não estou falando de um messianismo político, eu estou falando de você ter o espírito de Oséias e se levantar onde você está. Tiago, eu quero, eis-me aqui, quero ser profeta tal. Mas a pergunta é, você será capaz de obedecer ao comando do Senhor? Porque olha o que o Senhor fala com Oséias, bota aí, Oséias capítulo 1, verso 2. Casa com a mulher de prostituições, em algumas versões vai estar escrito uma mulher adúltera.
Irmãos, se nós fôssemos ler o livro de Oséias, nós íamos perceber, a coisa não é simples assim não. Uma vez eu estava pregando esse texto, aí o irmão ia falar no final assim, mas aí também é preconceito, né? Porque a gente não pode julgar o passado de ninguém, a mulher pode ter tido um passado difícil, mas aí agora ela se recuperou, né? Profeta não, meu irmão. Deus manda Oséias pegar uma mulher prostituta, casar com a prostituta, e a prostituta continuaria prostituta. Então, como era o café da manhã na casa de Oséias? A mulher colocava o café para ele tomava o café, saía para o templo. Amor, vou ministrar no templo, o profeta. E a mulher falava, vou ministrar no cabaré, sou prostituta. Ela continuou se prostituindo. Velho, que coisa chocante, como é que tem isso na Bíblia? Qual a finalidade disso, Tiago? Deus queria que Oséias sentisse o que ele estava sentindo com a nação de Israel. Irmãos, o que é que eu quero trazer aqui? É que para sermos uma geração de libertadores, para sermos uma geração relevante nesse tempo, para sermos pessoas que fazem verdadeiramente a diferença, nós temos que estar dispostos a sentir o coração de Deus, inclusive nas suas lágrimas. Inclusive nas suas lágrimas. Porque o chamado e a glória dos chamados são muito desejados, mas os processos muitas vezes são recusados. E eu quero te dizer uma coisa, sabe por que muitas vezes a gente recusa os processos? Porque dói. Mas você precisa ter discernimento da dor que você está sentindo. Eu vou dar um exemplo muito claro que você vai entender e nunca mais vai esquecer. Irmãos, eu voltei para a academia essa semana, glória a Deus. Voltei, agora vai, já passei de Gustavo. Academia é um negócio sério. Você olha assim, aqueles caras malhadão. Primeiro dia que você vai, você é o menor da academia, né? Você pensa, você passa até escondido. Esse cara malhadão e tal. Para que isso, velho? Querendo ser igual. Para que isso? Tem necessidade disso? Aí você fala, poxa, não tô bem, cara. Aí o primeiro dia que você vai, você pega lá 2 quilos em cada, né? Aí tem um cara pegando 30 do seu lado. Aí você, para não passar vergonha, tira o de 2 e pega o de 3. Como se fosse sumir a vergonha. Aí você está sendo fortão lá, nossa, que tranquilo, velho. Você sente o músculo, tal, aquela coisa toda. Aí no outro dia, você volta, você está até empolgado, tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha lá, e chega o dia do treino de perna. Aí você vai treinar sua perna. Irmão, no outro dia você não levanta nem para ir no banheiro, aleluia. Não levanta não. Não diga que levanta, porque não levanta. Eu estava andando em casa assim, parecendo um robô, um som de Robocop, aleluia. E nada mexia, estava tudo duro. Meu Deus, que dor é essa, que dor é essa? Mas aquelas dores não eram para me matar, eram para me fazer crescer. O problema é que toda dor a gente acha que está tentando nos matar, e a gente evita a dor. E se você evita a dor, você evita o crescimento. Você precisa topar os processos de Deus. E se você quer ser relevante nesta hora do fim, você precisa aceitar as dores do crescimento. Nós lemos Romanos 8, capítulo 19. Nesse mesmo capítulo, está dizendo que a criação, ela está gemendo com dores de parto. Me diga uma coisa, a dor de parto, ela é para matar a mulher ou para dar vida a uma criança? Dar vida a uma criança. Tem uma medida de dor, eu não me lembro agora o nome, mas diz que uma dor de parto... Quem aqui nunca teve filho? Levanta a mão aqui, mulheres, né? Obviamente, mulheres. Glória a Deus, nunca teve filhos. Não quero desanimar vocês, tá? Mas a medida de dor diz que um parto equivale a quebrar 20 ossos ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, eu já sinto dor só de pensar, irmãos. Eu estou jejuando de agradecimento por não ter nascido mulher por causa disso. É um negócio terrível. Mas ou a mulher topa esse processo para ter a coisa mais preciosa da vida dela, ou ela nunca vai realizar um sonho. Quem está me entendendo aqui, de verdade? Nós precisamos mergulhar nos processos de Deus. Irmão, quem não entra nos processos não tem cicatrizes. E quem não tem cicatrizes
não tem respaldo e não tem autoridade. Volta e meia nessas rodas. Roda de homem, né? Homem gosta de fazer isso. Mostra a tua mão aí. Dia desse estava ali as meninas do Ministério Jovens discutindo qual o homem que tinha a mão mais calejada. Não, aqui eu tenho um calo aqui e tal. A gente pegou a mão de Moisés e fazia almofada. Não tem nada. Não tem respaldo nenhum. A irmã até falou assim, mas isso aí, menino, aí deixa, já foi. Se você não carrega teus calos, se você não carrega tuas cicatrizes, deixa eu te dizer algo. Eu tenho entrevista de um jogador, o James Harden da NBA, ele fala algo muito interessante, isso me tocou muito, o que eu vou falar aqui. Ele disse que o título mais difícil para um jogador conquistar é o primeiro. O repórter perguntou por quê. Aí ele disse, porque antes de você ganhar o primeiro, você não sabe se tem capacidade para ganhar. Porque você está ali dando o seu máximo. Dando o máximo, perde. Deu o máximo, perde. Você começa a pensar, rapaz, eu não sou capaz. Quando você ganha o primeiro, aí você percebe, eu sou capaz. Mas para você chegar nesse nível de ganhar o primeiro, você precisa topar as dores do crescimento. O que é que acontecia comigo na academia nesse exemplo? Eu queria ter o corpo escultural do cara, mas eu não queria trazer a dieta dele, o treinamento dele, as dores que ele sente. E muitas vezes nós queremos ter na terra o resultado de um evangelho que a gente não vive. A gente quer que o Brasil se transforme numa coisa que nós nem somos dentro de casa. Deixa Deus falar com você nesse momento aí, para e pensa. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Se todos fossem igual a você, que tipo de país nós seríamos? Alguns países nem tomariam banho, né? Alguns países nem escovariam o dente. Se os 220 milhões de habitantes do Brasil fossem igual a você, que tipo de país nós teríamos? Se a igreja brasileira fosse formada por uma cópia, não de Jesus, mas sua, que tipo de igreja nós teríamos? Queridos, me desculpem, mas eu não vim aqui para te trazer, para te puxar aplausos, eu vim aqui para te trazer uma reflexão, para te plantar algo forte. Eu quero que você saia daqui, no mínimo, com uma crise e reflita nisso, porque toda crise gera uma semente, toda semente tem fruto lá dentro. Agora, nós precisamos saber o que fazermos com essa semente. O profeta Oséias, ele tem o seu ministério liberado, porque ele ouve a voz de Deus. Perceba que nós lemos o versículo, coloca Oséias capítulo 1, verso 2. Nós lemos o versículo 2 do capítulo 1. O livro de Oséias já começa com Deus falando com ele. Tudo o que destrava a vida profética de Oséias nasce do que Deus fala com ele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não tem vergonha de levantar a mão, não. Quem aqui sente ou entende que nunca ouviu a voz de Deus? Levanta a mão. Todo mundo já ouviu, fala sério. De verdade, quem já ouviu a voz audível de Deus? Audível. Poucas pessoas. As que não levantaram a mão, se vocês não ouviram uma voz audível de Deus, que tipo de voz vocês ouviram? Provavelmente, se eu der o microfone, muitos ou quase todos vão falar um testemunho interior, uma voz no coração. E muitas vezes, Deus fala ao nosso coração. Mas nós não conseguimos discernir a voz de Deus, porque existem outras vozes em nós que são mais fortes do que as vozes de Deus. Pensa comigo agora, que tem 5 pessoas te passando 5 informações diferentes ao mesmo tempo. E só uma informação é importante e você não sabe qual. Como que você faz para entender isso? Vai ser no mínimo difícil, concorda comigo? Muitas vezes, a voz de Deus para nós tem o mesmo volume de outras vozes que precisam ser silenciadas na nossa alma. Porque se nós não ouvimos a voz de Deus, nós não conseguimos falar o que Ele fala. A figura do surdo-mudo é uma figura muito interessante para nós entendermos isso.
A grande maioria dos surdos mudos, eles só tem problemas na surdez. A corda vocal dele é normal. Mas por que ele não fala? Porque ele não ouve. Se ele não ouve, ele não sabe o que reproduzir. Se você não ouve a voz de Deus, você não consegue reproduzir aquilo que Deus quer que você faça. E nós precisamos, em nome de Jesus, desentupir os nossos ouvidos espirituais, calar algumas vozes que precisam ser caladas em nós e deixar Ele falar profundamente aos nossos corações. Mas, Thiago, eu tenho uma impressão que talvez, quem sabe, já tenha ouvido a voz do Senhor. Como que eu faço para saber? Você precisa se habituar a ouvir a voz de Deus. Você está num show de rock bem pesado. Você está perto da caixa de som. Eu já achei bastante interessante, as pessoas conversam gritando. Por quê? Porque elas não conseguem se ouvir. Então elas estão gritando: ei, compra uma coxinha para mim. Coxinha. Amanhã eu te dou o dinheiro. Daqui a pouco a banda para de tocar, a pessoa não para de falar, ela está gritando. Quem já viu isso aqui? Porque lá o som está alto, ela tem que gritar o tempo todo. Imagina que muitas vezes Deus está falando contigo, mas tem sons tão altos na sua alma. Mas eu tenho certeza que se você estiver num show de rock, ou até num show de arrocha, aí tua mãe chegar com um cabo de vassoura dizendo: passe aqui, menino, você passa na hora. Por quê? Porque você reconhece a voz da sua mãe. Porque você está acostumada com aquela voz. Quer ver algo mais forte, lindo? É quando uma mulher está grávida e o pai chega perto da mãe. Gente, a criança não sente cheiro do pai, pelo menos que eu saiba, né? Sente? Sente? Não sei, cadê a barriga? Vamos dizer que não. Mas ela reconhece a voz. A minha irmã, quando ela estava grávida, achava interessante que eu chegava perto dela. A minha sobrinha, ela tinha uma reação, mas era uma reação muito mais contida. Quando o pai chegava perto, a reação era muito mais, era uma coisa diferente. Aí o pai cantava, era aquela coisa. Então ela está acostumada a ouvir a voz do pai. Acostumada. Tiago, por que você está falando de costume? Pega isso em nome de Jesus. Você não faz uma dieta saudável num dia só. Não tem uma dieta que te salve num dia só. Vou fazer uma dieta amanhã. Aí você faz. Aí no outro dia você volta a comer porcaria. Você mudou de vida? Adiantou alguma coisa? O problema é que muitas vezes a gente pega a palavra e faz como uma dieta de um dia só. E Deus está querendo te trazer para um local onde você tem uma rotina com Ele, até que você se acostume com a voz dEle, porque quando Ele fala ao seu coração, você tem o que falar para as pessoas. Quando Ele rompe a tua surdez, que é um defeito, você que tem as cordas vocais normais consegue reproduzir algo que está dentro de você. A boca fala o que? O que? Está cheio. Se o teu coração não estiver cheio de Deus, a tua boca não reproduz Ele, meu irmão. Eu quero falar algo aqui para terminar. O livro de Gênesis nos mostra algo muito interessante. Eu quero que você grave isso no seu coração. Eu quero que você rumine isso e viva isso. O livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 26, a Bíblia diz que Deus cria o homem e dá a ele um comando. Vamos no texto. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Até o 28, vamos lá. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse, uma voz: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e, bem alto toda a igreja, enchei a terra e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deixa eu te falar algo. Deus é criador, o homem é criatura, a terra é criatura. Mas a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos de Adão. Não é que Deus é limitado ou Deus esteja impossibilitado, mas Deus nos autorizou o comando da terra.
Essa semana eu publiquei um texto no Instagram e eu dei um exemplo bem brincalhão para que se entenda. Teve até um irmão que falou assim, teologicamente está errado. Eu falei, não, é só para você entender agora. Relaxa aí. A Bíblia diz que a primeira coisa que Adão fez foi dar nome às coisas. Dar nome aos animais. Falar. Exercer autoridade através da declaração. Agora eu te pergunto, por que no Éden Adão chegava perto do leão, perto do elefante, perto do rinoceronte e nada acontecia a ele? Simples. Porque a terra reconhecia na voz de Adão o timbre de Deus. A terra reconhecia na voz de Adão o timbre de Deus. Então, quando Adão falava, era Deus falando. Quando nós estamos alinhados com Deus e nós falamos, Deus fala através de nós. A criação aguarda ansiosamente pela sua manifestação. Deixa eu traduzir isso aqui para o cristão brasileiro, baiano, soteropolitano. Está todo mundo esperando você ficar crente, meu irmão. Aí Adão peca, a Bíblia fala que Deus olha para Adão, fala as consequências de diversas coisas e diz, a terra será maldita por tua causa. E a partir daquilo a terra começa a produzir espinhos. A terra começa a produzir o que ela quer. Por quê? Porque não tem mais ninguém sobre ela. Não adianta agora Adão dizer, não produz espinhos. Por quê? Porque a voz de Adão, cheia de pecado, separado de Deus, não consegue reproduzir o timbre de Deus. Agora é o timbre de Adão. É a vontade de Adão. É o querer de Adão. Adão continuou evidente, mas ele perdeu a relevância. A gente vem para o Novo Testamento e aqui eu termino. Quando Jesus está com os discípulos num barco, e eles enfrentam uma grande tempestade, e a grande maioria dos discípulos eram pescadores experientes, se não comerciantes de pesca, pelo menos tinham uma vivência de pesca. E a Bíblia fala que eles tentam tranquilizar o barco, eles tentam controlar o barco, eles tentam manejar naquela tempestade, até o ponto que eles não conseguem, e eles se irritam porque Jesus está dormindo. O que é que Jesus faz? Jesus se levanta e vai manejar o barco? Não, Jesus levanta uma voz e diz, vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Agora eu te pergunto, por que o mar não obedeceu à voz dos discípulos, mas obedeceu à voz de Jesus? Porque a natureza reconheceu na voz do segundo Adão o timbre de Deus. Ah, Tiago, é só para Jesus então? Não, querido. Eu quero te dizer que em Mateus capítulo 16, quando ele faz a pergunta a Pedro, e sob uma revelação de Pedro, dada pelo próprio Deus, Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, eu vou te dar as chaves do meu reino. A mesma autoridade que outrora estava sobre Jesus está sobre nós. O mesmo timbre que estava sobre a voz de Jesus está sobre nós. O mesmo poder, a mesma autoridade que estava sobre o primeiro Adão, que foi perdida, foi recuperada pelo segundo Adão, hoje está sobre a igreja. O Brasil não vai mudar com um novo político, o Brasil não vai mudar com um novo partido, o Brasil não vai mudar se Neymar ganhar o Hexa, o Brasil vai mudar se a igreja do Senhor ser relevante, se posicionar e expressar aquilo que Deus plantou nela. Fica de pé em nome de Jesus. Oh Senhor, oh Deus, oh Deus, oh Senhor Jesus. Yeshua,
criação aguarda com muita ansiedade pela manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda que você se manifeste em autoridade, em ousadia, exercendo a identidade que Deus te deu, exercendo o DNA que Deus te deu, tomando posse dos locais em que Deus te colocou. O Evangelho, ele é altamente empoderador, ao mesmo passo que ele te faz habitar num local de dependência do Senhor. Eu não sei aonde Deus te colocou, eu não sei as profissões de ninguém, ou quase ninguém. Eu não sei quais são os empregos de quase ninguém. Talvez o teu Brasil seja a tua família. Mas o Senhor está liberando uma ousadia sobre esse lugar nessa manhã. Eu gostaria que viesse aqui quem quer receber uma oração especial de capacitação nessa manhã, para fazer a diferença em nosso país. Vem aqui à frente nesse momento, nós vamos orar por você. O Senhor está levantando uma igreja, não apenas evidente, mas uma igreja relevante. Uma igreja que vai além dos likes do Instagram, vai além das redes sociais, se manifesta nas regiões celestiais. O Senhor está levantando não uma igreja de figurantes, mas uma igreja de protagonistas. Protagonistas não porque aparecem, mas porque fazem a diferença. Eu sinto o Senhor Deus ressuscitando chamados nessa manhã. Aleluia. Eu vejo o Senhor Deus trazendo corações de volta ao primeiro amor. Eu vejo o Senhor Deus despertando pessoas. Porque existem dois grandes tipos de pessoas: os que fazem parte do problema e os que fazem parte da solução. Nós precisamos decidir fazermos parte da solução. E deixa eu te dizer, dura coisa é quando quem tem a solução não se posiciona. Pior do que não existir solução é você ter a solução e não usar. A solução do mundo foi dada para o povo de Deus. A autoridade para mudar a história foi dada ao povo de Deus. Em momentos de crise, pessoas posicionadas precisam se levantar. Comece a orar nessa manhã. Comece a orar que Deus está ministrando no seu coração. Comece a orar que Deus está ministrando no seu coração. O Senhor está levantando homens e mulheres com convicção nessa manhã. Jesus disse de João Batista: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. E João Batista não foi conhecido por milagres, ele foi conhecido por uma convicção. Deus está levantando pessoas com uma convicção profunda nessa manhã, de que foram chamados e que vão se posicionar para mudar a história. Senhor Jesus, nos posiciona, Senhor Jesus, nos posiciona, Senhor Jesus, manifesta a Tua glória através de nós e em nós. Menos de mim, menos de mim, que as vozes que têm que ser caladas no Teu coração sejam caladas. Vozes que precisam ser silenciadas sejam silenciadas. Que a voz do Senhor seja como um trovão no seu coração.
algumas vozes, alguns corações aqui nessa manhã. Eu vejo corações falando para si mesmo, mas eu não sei qual é o meu chamado. Eu quero me posicionar, mas eu não sei qual é o meu chamado. Ouça da parte do Senhor. Enquanto Deus não te revela um chamado, se posicione no lugar onde você está. Porque chamado não é cargo, chamado não é função eclesiástica, chamado não é ter uma obrigação na igreja. Você foi chamado para ser crente aonde você está, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade. Você foi chamado para ser sal, você foi chamado para salgar. O sal não adquire o sabor da comida, é a comida que adquire o sabor do sal. O Senhor te fez sal, o Senhor te fez sal, o Senhor te fez sal. Que Ele cresça e eu diminua, e que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Você pode se assentar. Você pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor.